Boa noite, gente. Vamos começar a nossa live? Sumiram com meu filtro que eu gosto. Tava com esse aí que já começou errado, né? Gente, vamos lá. Boa noite, vão chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre 3 passos para uma autoestima saudável. Separei para vocês só o filé, sabe? Como diz meu marido, só o filé do que vocês precisam para ter uma autoestima melhor, para ter uma autoestima saudável, para construir, né, uma imagem legal de si mesmo e para botar para quebrar, né? Vamos dizer assim, para o negócio fluir, para o negócio dar certo. Antes de mais nada, quero dizer que eu tô assim, bem feliz, né? Porque eu tirei esse mês de janeiro para falar mais sobre autoestima. Tirei esse mês de janeiro para fazer meio que uma imersão, sabe, com vocês, para falar bastante assim sobre esse assunto autoestima que eu gosto tanto, né? Tenho gostado cada vez mais. E, enfim, tô feliz demais por estar aqui, tá? Falando sobre isso com vocês. Então, gente, eu quero comentar hoje, deixa eu até fixar aqui, né, o comentário para ficar mais fácil. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 passos para uma autoestima saudável. Peraí, minha gente, vão entrando aí, hein, Michele? Nossa, deu, mas tá difícil. 3 passos para uma autoestima saudável. Fixei aqui agora o comentário. E, gente, hoje, ó, eu não vou me demorar, tá? Hoje vai ser rápida a live. Inclusive, já vou começar com conteúdo. Boa noite para quem tá chegando, sejam bem-vindas. Já vou começar com conteúdo, porque eu, de fato, quero que seja uma live, assim, mais objetiva, sabe? Mais rapidinha hoje. Porque como eu falei com vocês, eu separei, assim, o filé de um conteúdo para poder compartilhar aqui com vocês, né? Então vai ser bem direto, bem específico. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, o que é autoestima? Qual é o conceito de autoestima para quem tá aqui agora? Cheguei de paraquedas aqui nesse perfil, não tô sabendo o que tá acontecendo por aqui. Enfim, eu já falei várias vezes, mas eu sempre repito, né? Não ligo para isso. Autoestima é o valor que eu atribuo a mim mesma, né? Então é a avaliação que eu faço de mim, sabe? O quanto eu me gosto, o quanto eu me admiro, o quanto eu me acho bacana, o quanto eu me interesso realmente, né, pela pessoa que eu sou. Isso é autoestima, né? Então, quando eu falo em autoestima saudável, eu tô falando em ter esse tipo de sentimento por mim, em nutrir um sentimento por mim que seja bom, que seja agradável, sabe? Que seja, por exemplo, uma admiração por mim mesma. Porque eu posso também ter uma autoestima baixa, então eu posso também ter sentimentos sobre mim que não são legais, que não são agradáveis. Então, quando eu tô falando de autoestima saudável, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eu tô querendo falar que eu vou ter um sentimento bom por mim, que eu vou gostar, né, daquilo que eu sou, de quem eu sou. E não só de quem eu sou, mas também do que eu vejo, né? Também do que eu faço. Então, a autoestima, ela é ali uma avaliação completa, sabe? De mim mesma. O que eu penso sobre mim, o valor que eu atribuo a mim. E assim, qual é o problema de não ter uma autoestima saudável? Qual é o problema de ter uma autoestima baixa, né? Quando eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho dificuldade, por exemplo, nos meus relacionamentos. Por quê? Eu não consigo falar não. Então eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Eu aceito propostas que eu não gostaria de aceitar, tá? Eu tenho dificuldade de colocar limites nas outras pessoas. Porque eu quero aceitação, eu quero que elas me aceitem, que elas gostem de estar comigo. E eu acabo ali cedendo a coisas que eu não gostaria, coisas que até não me fazem bem, porque eu quero agradar as pessoas, eu quero agradar sempre, eu quero agradar a todo custo. E muitas vezes esse custo é do meu próprio relacionamento comigo mesma, tá? Muitas vezes esse custo não é legal pra mim, sabe? É difícil pra mim. Quando eu tenho uma autoestima baixa, eu me sinto incapaz, né? Quando eu tenho uma autoestima baixa, eu não tenho autoconfiança.
Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de encarar novos desafios, eu tenho medo de realmente encarar algo que é novo pra mim. Por quê? Eu não confio em mim, eu sou insegura. Eu tenho dificuldade, inclusive, para tomar decisões, tá? Então, por isso que é tão importante que eu construa uma autoestima saudável, uma autoestima elevada, para eu confiar em mim mesma e parar de buscar reconhecimento em outras pessoas, para eu confiar em mim mesma e parar de fazer, né, nos meus relacionamentos aquilo que eu não gosto de fazer só para agradar o outro, só para ter o reconhecimento do outro, só para ter a validação do outro, sabe? Se eu gosto do que eu faço, se eu gosto de quem eu sou, se eu gosto da minha imagem, eu não dependo da avaliação de um outro alguém. Eu não dependo da validação de outra pessoa. Eu tô bem comigo, sabe? Então, assim, Flávia, no que interfere, então, eu ter uma boa autoestima? Interfere no meu trabalho, interfere nos meus relacionamentos, interfere nos meus sonhos, tá? Porque se eu não tenho uma autoestima elevada, se eu não confio em mim, como que eu vou confiar em encarar desafios, correr atrás dos meus sonhos? Em fazer coisas que normalmente são coisas que requerem um esforço maior, se eu não confio em mim. Vocês entendem, gente, como pode ser prejudicial eu ter uma baixa autoestima? Como pode ser ruim para mim, para o meu desenvolvimento? Quando a gente fala em sonho, a gente está falando em algo que é além do que a gente vive hoje, né? É a parte daquilo que a gente vive hoje. Então eu olho para frente. Quando eu falo em sonho, eu penso na frente ou pro alto. É algo maior. E se eu não tenho coragem de enfrentar um desafio para realizar meu sonho, como que eu vou conquistar esse algo maior? Então, assim, ter autoestima significa encarar. Ter autoestima saudável significa que eu vou ter segurança em mim mesma. Significa que eu vou me sentir capaz de realizar coisas. Por isso eu posso sonhar. Eu vou me sentir capaz de fazer o que eu preciso. Por isso eu posso sonhar. Por isso eu posso planejar. Agora, quem tem uma autoestima baixa tem dificuldade até de planejar, tá? Porque essa pessoa não confia nela mesma. É tipo assim, nossa, eu queria tanto fazer uma viagem internacional. Ah, mas eu sei que eu não vou conseguir dinheiro para isso, então o que adianta? O que adianta eu querer tanto uma viagem internacional se eu não vou conseguir dinheiro para isso? Se o meu trabalho não me dá esse retorno, se eu não me sinto capaz de ter uma promoção para ganhar um pouco mais de dinheiro para isso, se eu não me sinto capaz de desenvolver um outro trabalho para ter uma renda um pouco maior para realizar isso, melhor eu nem sonhar com isso, melhor eu nem esperar, sabe, gente? Então, assim, quando a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando da nossa vida toda. Não tô falando só de trabalho, não tô falando só de beleza, não tô falando só de relacionamento, eu tô falando de tudo. Tô falando de tudo, porque ela interfere simplesmente em tudo na nossa vida, ok? Então é por isso que é importante a gente ter uma autoestima saudável. Boa noite para quem tá chegando, Nan, Lu, Dani, Nan, saudade, viu? Beijo, meu primo, gente, lá dos Estados Unidos. Vira e mexe, a gente tá falando aí de chamada de vídeo para matar a saudade. Então vamos lá, vamos continuar? Entenderam? Conseguiram aí se situar? O que é autoestima? Por que eu preciso ter uma autoestima saudável? Por que eu preciso me desenvolver? É por isso. É porque eu preciso ir melhor no meu trabalho, é porque eu preciso me sentir mais capaz, eu preciso ter relações melhores, eu preciso ter sonhos, eu quero realizar coisas. E se eu não tiver uma autoestima saudável, eu não vou conseguir, tá? Hoje, se eu não tiver, eu não vou conseguir. Então, gente, uma coisa que eu também venho falando aqui, né, pro meu pessoal é o seguinte: o que eu preciso, então, para construir uma autoestima saudável? Esse não é o ponto principal da nossa live ainda, tá? Eu ainda vou chegar lá. Esse não é o ponto principal, mas o que eu preciso? Vocês vão precisar entender isso para chegar onde eu quero que vocês cheguem. Eu preciso me conhecer, ou seja, eu preciso saber o que me faz bem, o que me agrada, do que eu gosto, qual que é meu sonho, quais são os meus desejos, o que eu quero para minha vida, para onde que eu quero ir. Eu preciso saber disso, tá? Autoconhecimento. Eu preciso de ter uma autoimagem, ou seja, me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Eu preciso me olhar e me admirar, sabe?
caramba, nossa, como que eu tô bonita, né? Nossa, como que tá me fazendo bem isso que eu tô fazendo pra mim? Tô gostando disso aqui em mim. Eu preciso me admirar, gostar daquilo que eu vejo no espelho. A autoestima não é só a minha autoimagem, mas ela é também a minha autoimagem, tá? Então eu preciso também gostar daquilo que eu vejo. Eu preciso me conhecer e eu preciso gostar da imagem que eu vejo de mim mesma, tá? Da minha autoimagem. Em terceiro lugar, eu preciso ter autoconfiança. Ou seja, eu preciso confiar em mim. Eu preciso me sentir segura, me sentir capaz, saber que pode surgir um desafio que eu vou dar conta, mesmo que eu nunca tenha passado por isso antes, mesmo que seja uma situação completamente nova para mim, mas eu tenho o quê? Eu tenho um histórico. Algumas outras vezes eu fiz coisas novas, algumas outras vezes eu fiz coisas diferentes, deu certo, foi bom, eu dei conta, então eu confio em mim. Eu sei que o desafio que vai aparecer na minha vida, qualquer um que seja, eu vou encarar e vai dar certo, sabe? Então, não que eu saiba fazer tudo na vida, mas que eu me sinto capaz de aprender, eu me sinto capaz de desenvolver. Então, isso é autoconfiança. É quando eu olho pra mim e eu falo assim, nossa, pode vir qualquer desafio, que se eu conseguir fazer outras vezes, outras coisas tão difíceis, eu vou conseguir agora também. Pode aparecer outra barreira que eu vou conseguir pular. Pode aparecer outra situação difícil que eu vou dar conta. Isso que é autoconfiança. Não significa que eu já passei por tudo na vida. Não significa que eu tenho experiência em tudo na vida. Não. Significa que eu tenho condições de aprender, mesmo que eu não saiba. Eu tenho condições de me desenvolver, sabe? Eu acredito em mim nesse ponto, a esse ponto. Então, gente, se eu parar pra pensar, eu me conheço bem? Será que se eu parar para fazer essa avaliação hoje desses 3 pilares da autoestima, que são autoconhecimento, autoimagem e autoconfiança, será que eu me conheço bem? Eu sei mesmo para onde que eu quero ir? Eu sei mesmo do que eu gosto? O que me faz feliz? O que me faz bem? Eu sei ou não? Será que se eu parar na frente do espelho para me analisar, eu vou gostar daquilo que eu tô vendo? Eu vou olhar e vou me admirar? Ou eu vou falar, nossa, você poderia estar se cuidando melhor, hein? Caramba, olha esse cabelo, podia estar mais hidratado, hein? Nossa, Deus, essa roupa não podia ser uma roupinha melhor, não? O que você pensa quando você olha na frente do espelho? O que passa na sua cabeça quando você olha na frente do espelho? Você gosta do que você tá vendo ou você pensa que poderia melhorar? Porque a gente pode sim melhorar, sempre pode melhorar. Mas o que eu tô querendo dizer é, hoje você está fazendo o seu melhor para olhar no espelho e gostar do que você vê? Ou não? Será que você confia em você mesma? Será que você fala assim, não, qualquer coisa que vir na minha vida, cara, se eu não souber, eu vou aprender, eu vou me virar, eu vou fazer das tripas coração, mas o negócio vai dar certo. Você tem essa autoconfiança? Porque, gente, se uma dessas partes estiver em deficiência, sua autoestima não é tão boa assim. Sua autoestima não é tão saudável assim. Você precisa, para ter uma autoestima saudável, você precisa se conhecer, saber do que você gosta, saber o que te faz bem, entender onde você quer chegar, saber até o que te faz mal para você evitar, né? Saber até o que te deixa balançada, frustrada, para você fugir disso. Você precisa olhar no espelho, gostar do que você vê e perceber que você está fazendo o seu melhor, né? Nossa, eu tô dando o meu melhor. Como que melhorou minha pele? Como que melhorou meu cabelo? Como que melhorou minha forma de vestir? Eu olho hoje, gente, para algumas roupas que eu tenho. Eu sempre fui muito do básico, né? Tipo assim, calça jeans e camiseta. Calça jeans e uma blusinha. Short jeans e uma blusinha. Sempre fui muito, muito, muito do básico. E aí eu olho aqui, por exemplo, até essa roupinha que eu tô hoje, que tá meio básica, né? Tô de pretinho. Mas eu olho e falo, gente, tempos atrás, olha, eu não usava assim um short de uma cor com um cinto de outra cor. Eu não usava um batonzão vermelho assim. Tempos atrás eu não tinha nem coragem de aparecer aqui, botar minha cara aqui no Instagram, sabe? Flávia, você tinha vergonha? Não é que eu tinha vergonha, é que não era o meu estilo, sabe? Hoje eu gosto tanto daquilo que eu vejo que
tô nem aí, sabe? Tô nem aí. Então, como que isso me ajuda no meu trabalho, percebe? Como isso me ajuda no meu trabalho? Como isso me ajuda a gostar da imagem que eu vejo, a me sentir apresentável, a me sentir bem? Isso faz parte da nossa autoestima, tá? Autoconfiança, como eu já falei. E você precisa saber que você precisa ter a certeza que o problema que vai surgir na sua vida você é capaz de resolver. E as situações do seu dia também você é capaz de resolver, você consegue resolver. Hoje, você vem empurrando várias coisas com a barriga, procrastinando e criando aquela bola de neve, sem conseguir resolver tudo o que você precisa, ou você vai conseguindo resolver as coisas e vai mostrando para você mesma que você dá conta. Como que tem sido hoje a sua realidade? E não adianta, gente, se vocês não tiverem esses 3 pilares, vocês não vão conseguir construir uma autoestima saudável, tá? Tá pingando aqui minha caneca. Olha minha canequinha, que bonitinha, de casamento, eu e amor. Foi nosso ensaio para casamento, o fotógrafo deu pra gente de brinde. Então vamos lá? Vamos pro que eu realmente quero falar com vocês? Eu já falei com vocês o que é autoestima, recapitulando, né? O que é autoestima, que é a valorização que eu dou a mim mesma, que é a avaliação que eu faço de mim mesma. Eu já falei por que eu preciso ter uma autoestima saudável, que para eu me sentir melhor nos meus relacionamentos, para eu não querer buscar a aprovação do outro o tempo inteiro, validação do outro o tempo inteiro, para eu não ter mais dificuldade de falar não, para eu ter coragem de correr atrás dos meus sonhos, para eu conseguir resolver a minha vida, conseguir resolver os meus problemas, me sentir capaz, né? Me sentir capaz e realizada, assim, de resolver a minha vida. Para eu deixar de ser insegura e para eu parar de ter medo de encarar meus desafios. Eu já falei com vocês o que eu preciso para construir uma autoestima saudável, que é autoconhecimento, autoimagem e autoconfiança. E agora eu quero, assim, falar do ponto-chave dessa live de hoje, que vai ser curtinha, objetiva e vocês vão entender o recado. Quais são os 3 passos para eu ter, então, uma autoestima saudável? Flávia, você já me falou que eu preciso me conhecer? Você já me falou que eu preciso melhorar minha imagem? Ai, gente, desculpa, deu um refluxo. Você já me falou que eu preciso me sentir mais segura e mais confiante? Qual é o ponto-chave dessa live? Tem 3 coisas que você precisa fazer. Tem 3 passos que você precisa dar para você construir essa autoestima saudável, tá? Além de se conhecer, melhorar sua imagem e confiar em você mesma. 3 passos além, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre isso? O que é? O primeiro passo é querer. Querer. E eu vou puxar um pouquinho, gente, algumas coisas assim da psicanálise, tá? Para que vocês consigam entender de fato o que eu tô querendo dizer aqui com isso. Eu preciso querer, em primeiro lugar, ter uma autoestima saudável. Gente, a gente chega numa fase onde a gente não faz mais só aquilo que a gente tem vontade. A gente tem consciência do que a gente precisa e a gente faz, a gente age conforme a gente precisa. Não apenas com o que a gente quer, não apenas com os nossos desejos, com as nossas vontades, tá? Flávia, do que você tá falando? Não tô te entendendo. Eu tô falando de consciência. Tô falando de despertar. Tô falando de você olhar pra sua vida, fazer uma avaliação e falar assim, caramba, não dá mais pra eu ficar desse jeito? Não dá mais pra eu ficar nessa situação? Eu preciso mudar isso. Poxa, eu preciso ter um desempenho melhor no meu trabalho, mas eu me sinto insegura. Eu preciso arriscar um pouco mais, mas eu não me sinto capaz de assumir coisas novas, projetos novos, desafios. Eu preciso começar a realizar coisas na minha vida, mas eu não consigo sonhar. Como é que eu vou realizar se eu nem sonho? Eu preciso ter relacionamentos melhores. Eu preciso colocar limite nas outras pessoas. Sabe aquela coisa que é assim, você não quer, vontade mesmo, você não tem, porque você sabe que vai te dar trabalho. Mas você precisa. Tem coisa que a gente não quer, não deseja, é difícil, gente, é difícil, mas precisa. Então, quando eu falo em querer, eu falo em consciência. Eu não falo de você fazer aquilo que é seu desejo. Eu falo em você realmente fazer uma avaliação concreta e entender o que você precisa fazer. E você falar assim, eu vou fazer isso?
Não importa o quanto custe, eu vou fazer isso, porque eu preciso dessa mudança, porque eu preciso fazer uma coisa nova, eu preciso fazer uma coisa diferente, senão eu vou ficar aqui na mesmice, sabe? E tem uma coisa, tem uma frase que eu falo sempre. Gente, ó, se eu não falei essa frase assim, na metade das lives que eu fiz, pelo menos, ou na metade das aulas que eu dei, que pra mim é a frase mais irada, sabe, do Freud. Eu acho que eu já falei ela pelo menos na metade das aulas que eu dei, das lives que eu fiz. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Flávia, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que se você não teve coragem de mudar ainda, é porque você aguenta mais um pouquinho. Você aguenta mais um pouquinho a frustração, você aguenta mais um pouquinho a dor, você aguenta mais um pouquinho ficar vivendo nessa situação angustiante que você vive. Você aguenta mais um pouquinho. A questão é, você quer continuar nessa situação? Você quer ficar nessa situação mesmo até você chegar assim, na gota d'água? Sabe? Até você ficar por um fio. É isso que você quer para sua vida? Ou você prefere conscientemente olhar o que você precisa, fazer essa avaliação e tomar uma decisão? Uma decisão adulta e madura. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso fazer isso. Eu não preciso esperar chegar assim no meu nível alto de frustração, no nível alto de tristeza comigo mesma, de angústia, para eu começar a me movimentar. É certo que quando você chegar nesse nível, você vai se movimentar. Porque, como diz a Freud, como diz a frase, confundi. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Não tem erro, gente, a pessoa muda. Sabe aquela pessoa que tá assim, no fundo do poço? E ela fala, cara, eu não tenho mais como descer. Daqui eu só tenho como subir. E agora ela vai subir. E agora o negócio vai ser diferente, porque ela entendeu que ela não tem mais como aceitar a situação que ela tá. Qual é a grande diferença dessa pessoa para a pessoa que ainda não tá no fundo do poço? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que essa pessoa aqui, ela percebeu que ela não tem outra alternativa. Ela só tem como subir. Só tem como subir. Enquanto a outra tá aqui, não sei se tá tão ruim assim, não sei se tá tão bom assim, não sei o que eu quero, não sei se eu tenho coragem, sabe? Tá ali insegura, empurrando com a barriga, procrastinando, porque ela aguenta mais um pouquinho. Ela aguenta mais um pouquinho. É triste, gente, é muito triste isso, mas é a mais pura verdade. Enquanto a gente tem essa sensação de que a gente aguenta mais um pouquinho, a gente vai fazendo. Quando a gente chega aqui, ó, na tampa, cara, eu não aguento mais, eu não quero mais viver essa situação. Você faz até na raiva, sabe? Você faz até na base do ódio, vamos dizer assim. Porque você não quer mais estar naquela situação frustrante, angustiante, que te desanima, que, enfim, faz você perder sua vida. Sabe? Faz você perder tempo, perder vida. Então, o primeiro passo para você construir uma autoestima saudável é querer. Querer. Enquanto você não quiser, enquanto você não olhar conscientemente para situações em que você precisa de mudança e escolher fazer diferente, vai continuar tudo igual. Vai continuar tudo igual até você chegar no fundo do poço. Que não é o que eu desejo para você. Que não é o que eu quero que aconteça na sua vida. Tá? Mas que eu entendo que muitas pessoas só reagem quando estão lá embaixo. Quando estão, assim, não sabem mais o que fazer. Quando não tem mais outra alternativa, sabe? A alternativa agora é só subir. Então agora eu tenho que subir. Não é o que eu desejo pra você. Eu espero que você não perca esse tempo todo, sabe? Eu espero que você consiga ir de verdade, antes de perder esse tempo, se tocar, entender o que você tá precisando, tá? Então esse é o primeiro passo. Querer. Ter consciência e querer. O segundo passo é fazer. Flávia, eu já entendi que eu quero, que eu preciso, eu tenho consciência. O que eu preciso agora? Fazer. Você precisa de ação. Ação. Flávia, qual ação? O que eu faço para melhorar minha autoestima? Se conheça, melhore sua imagem e busque ter mais autoconfiança.
E eu vou dar pra vocês um segredinho aqui no final dessa live, rapidinho, já estamos acabando, gente. Hoje tá sendo bem objetivo. Vou falar pra vocês aqui um segredinho no final de como construir mais autoconfiança, tá? Por quê? Porque eu acho que é uma grande chave, eu acho que é uma grande virada quando a gente consegue olhar pra gente mesma e falar assim, caramba, o que vier eu consigo encarar. O desafio que tiver aqui na minha frente, eu vou dar conta. Por quê? Eu confio em mim mesma. Eu entendo que eu tenho o que é necessário para fazer ou para aprender a como fazer isso. A como fazer essa coisa aqui que eu tô precisando, tá? Então, o segundo passo é fazer, é agir. Flávia, qual é o tipo de ação que eu preciso? Você precisa se conhecer, você precisa melhorar a sua imagem, tá bem com você, sabe? Olhar no espelho e tá de bem com a sua imagem, tá feliz com o que você tá vendo? E você precisa confiar em você. Como que eu confio, Flávia? Fazendo. Encarando o seu medo. Flávia, mas como que eu perco o medo? Encarando o medo. Parece contraditório, né? Parece que você tinha que primeiro perder o medo para depois encarar e não ter medo. Não, não é assim. Na verdade, você precisa ir com medo mesmo. Uma das frases que eu mais falei também ano passado, eu acho, né? Foi essa, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Por quê, gente? Olha só como que é um ciclo ruim o que a gente alimenta na gente. A gente tem medo de se frustrar, então a gente não faz coisas novas. A gente tem medo de se frustrar, então a gente não encara novos desafios. Por não encarar novos desafios, a gente acaba não alcançando aquilo que a gente gostaria de alcançar. E a gente se frustra. Vocês percebem como que é um ciclo e é uma autossabotagem? Porque eu fazer e eu não fazer, eu tentar e não dar certo e eu não tentar, dá o mesmo resultado. Então eu tô fugindo dessa frustração, mas o resultado que eu tô tendo é frustração. De não fazer, de não realizar, de não viver, de não alcançar, sabe? De não sonhar, de não conseguir. O resultado que eu tô tendo é de frustração. Então o que adianta? O que adianta eu ter medo, não fazer, né? E continuar frustrada? Dá no mesmo do que tentar e não conseguir. Só que se você tentar, você tem a chance de conseguir. Essa que é a diferença. Se você tenta, você tem a chance de conseguir. Agora, se você não tenta, aí realmente é só frustração mesmo. Então, vamos lá? O primeiro passo é querer, é ter consciência daquilo que eu preciso. O segundo passo é fazer, é a ação, sabe? Prática, colocar em prática. Encarar meus medos, me conhecer, entender o que é importante pra mim, querer fazer coisas diferentes na minha vida, encarar meus desafios, sabe? Me colocar em posição de aprender, porque nem tudo eu sei, não sei mesmo, mas eu posso aprender. Eu sei que eu posso aprender, sabe? Então, me abrir pra isso, me colocar em posição de aprendizagem e topar as coisas, sabe? Topar. Gente, no máximo, a gente vai tentar alguma coisa, não vai dar certo, a gente vai ter que voltar pra onde a gente tava. No máximo, não vai dar certo, você vai ter que voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Mas você experimenta, você viu uma coisa nova, ou você já viu pelo menos o que não funciona, sabe? O legal da experiência é que você já sabe pelo menos o que não funciona, ok? Então, querer, que é a consciência, fazer, que é a ação, e o terceiro passo, que é manter, é a maturidade. Manter é o mais difícil, porque muitas pessoas querem, muitas pessoas começam a fazer, mas nem todo mundo mantém. Nem todo mundo continua fazendo, sabe? Porque às vezes desanima, às vezes perde o foco, às vezes esquece o quanto se sentia mal antes. Então, a pessoa esquece e acaba voltando ao estágio anterior. Manter é difícil. Manter o ritmo, manter a consistência, manter o desejo também, né? Manter ali, eu quero, todo dia eu quero, no outro dia eu quero, na outra semana eu quero, mês que vem eu quero, ano que vem eu quero, sabe? Eu quero me conhecer, eu quero melhorar minha autoconfiança, eu quero melhorar minha imagem, eu quero me sentir melhor comigo mesma, eu quero melhorar meus relacionamentos. Tô falando aqui de coisas que são base para uma autoestima saudável, tá? O manter é difícil.
Não é só isso que é difícil manter não, tá, gente? Qualquer coisa é difícil manter. A gente começa muitas coisas e para justamente porque é difícil, ok? Ter consistência não é fácil, mas é possível. É muito possível. Então, essa constância, ela vai depender, sabe de quê? Da nossa maturidade. Ela vai depender de eu olhar e lembrar onde eu tava. E lembrar, cara, eu vivia daquele jeito, eu vivia assim, eu vivia frustrada, eu vivia mal, eu não gostava de quem eu era, eu não gostava da imagem que eu tinha, eu não quero voltar pra lá. Sabe? É manter na consciência. É manter, porque nem sempre você vai ter desejo de fazer aquilo que você tá fazendo. Mas você saber o quanto aquilo te traz de benefícios, o quanto aquilo é bom. E olha, vou dar um exemplo para vocês que não poderia ser melhor, porque me aconteceu hoje. Não poderia ser melhor. Hoje, para eu estar aqui fazendo essa live, foi um pouquinho difícil. Eu não tive vontade. Hoje, de verdade, hoje eu olhei e falei, cara, não tô com vontade, mas eu vou fazer. Não tô com vontade. Por que não tô com vontade? Vou explicar pra vocês. Ontem, uma amiga querida perdeu a mãe dela. E hoje eu estive com ela, né? Dando apoio, enfim, oferecendo meu ombro, enfim, né? Apoiando quem a gente gosta. Estive, então, num momento de velório, de enterro, hoje pela tarde. E, cara, sabe que se eu consigo manter o meu trabalho, se eu consigo manter as minhas atividades num dia difícil, olha só o tipo de memória que eu crio em mim. E é esse o segredo que eu queria falar com vocês. Criem memórias. Olha só a memória que eu crio em mim. Olha só, eu tive um dia difícil, eu tive um dia pesado, eu cheguei em casa, fiz meus afazeres, fiz o que eu precisava aqui para manter na minha casa, adiantei a janta, enfim, resolvi aqui umas coisas, limpei umas coisas, fiz o que eu precisava, estudei, revisei e vim fazer a live, que foi o que eu me comprometi com vocês muito antes de saber. Vim aqui e fiz muito antes de saber dessa notícia, o que eu me comprometi com vocês muito antes de saber dessa notícia. Flávia, mas você não acha que você poderia então hoje ter tido um descanso, já que você teve esse dia difícil? Gente, hoje foi isso. Semana que vem vai ser difícil por outro motivo. Mês que vem vai ser difícil por outro motivo. Cada semana é uma coisa nova. E se eu fico dando desculpas pra mim, ao invés de manter, ao invés de ter a consistência, se eu fico dando desculpas pra mim, olha só o que acontece. Eu não vou criar memória. Não vou criar memória. Semana que vem, quando me acontecer algo difícil que me fizer, talvez, pensar se eu vou fazer live ou não, que me fizer pensar se eu vou fazer o que eu preciso ou não, sabe do que eu vou lembrar? Cara, semana passada eu tava super mal, semana passada eu não tava nem com vontade, eu tive um dia difícil, pesado, e eu fiz e foi lá e deu certo, e foi muito bom. Hoje, quando eu parar para sentar no meu sofá ali, para assistir alguma coisa com meu marido, quando eu parar para jantar, sabe o que eu vou pensar? Sabe o que vai estar na minha cabeça? Gente, eu venci um dia puxado hoje, viu? Olha como isso faz bem pra mim. Eu pensar, poxa, eu venci um dia que foi porreta hoje. Não foi fácil. Eu nem queria fazer live. Fui lá e fiz. Eu nem queria responder aquelas pessoas, enfim, no WhatsApp que eu precisava. Fui lá e respondi. Eu nem queria, enfim, tantas outras coisas que eu consegui fazer. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Eu quero dar uma dica aqui pra vocês que é talvez o principal. Se você não lembrar de nada mais dessa live, lembra disso que eu tô falando? Lembra dessa dica? Crie memória. Pra você manter a consistência, pra você manter aquilo que você começou a fazer, aquela autoestima que você começou a construir, crie memória, intencionalmente. Eu vim aqui fazer a live hoje intencionalmente. Eu vim pensando, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Eu vou fazer porque eu me comprometi. Porque isso aqui pra mim também é um trabalho. Porque isso aqui pra mim também é um compromisso. E estar aqui significa pra mim que eu venci. Eu venci o dia difícil que eu tive.
honrar com o compromisso que eu tinha. E quando eu sentar no meu sofá, enfim, para assistir um episódio, quando eu sentar para comer alguma coisa, sabe o que vai vir na minha memória? Cara, eu tive um dia difícil pra caramba e eu venci. Poxa, como eu tô ficando forte. Como eu me orgulho de mim. Como eu tô feliz comigo. E a minha autoestima, ela tá diretamente ligada ao quanto eu me orgulho daquilo que eu faço. Do quanto eu me orgulho do que eu ajo, de como eu ajo, sabe? Das minhas ações. Do quanto eu me orgulho da minha maturidade, de ter passado por um dia difícil desse e ter, mesmo assim, feito aquilo que eu necessitava. Entende? Então, assim, se você esquecer tudo que eu falei aqui, não tem problema, só guarda isso. Crie uma memória intencionalmente. Faça coisas que lá na frente, semana que vem, lá na frente quando eu falo, não tô falando ano que vem, que é 5 anos, não. Tô falando agora, semana que vem. Quando você lembrar, você vai falar assim, poxa, eu vou vencer esse dia hoje, tá difícil, mas eu vou vencer. Semana passada eu venci. Tá difícil esse mês, mas eu vou vencer, porque mês passado eu venci. Tá difícil manter isso aqui que eu tô, enfim, com dificuldade, tô realmente pelejando, mas eu vou conseguir. Porque eu sempre consigo. Crie um histórico. Crie uma memória boa. E isso é intencional, gente. A gente não tem vontade. Como eu falei com vocês, minha vontade era de não fazer. Minha vontade era de não fazer. Minha vontade era de não me arrumar bonitinha. Minha vontade era de não olhar no espelho. Desculpa. Minha vontade era de não gastar esse tempo pra depois olhar no espelho e gostar. Não, minha vontade hoje era de chegar e ficar deitada no sofá. Só que eu tinha um compromisso. Eu cumpri esse compromisso, mesmo depois de ter tido um dia difícil. E isso cria em mim uma memória que eu não vou esquecer nunca. A lembrança de ter vencido um período que pra mim não foi fácil, vai criar em mim uma segurança que quando eu tiver num outro dia difícil, eu vou me lembrar. E eu vou ter certeza que eu vou passar por ele, tá? Gente, isso era o que eu tinha pra dividir com vocês hoje. Então, fazendo assim um breve resumo. Para ter uma autoestima saudável, você precisa se conhecer, gostar da imagem que você vê, confiar em você. E os 3 passos para você construir essa autoestima saudável é querer, ou seja, ter consciência, fazer, ou seja, ter uma ação, colocar em prática e manter através da sua maturidade, tá? E a dica, a principal dica que eu deixei aqui hoje para vocês foi: crie intencionalmente memórias. Quando vocês estiverem num dia ruim, é aí que vocês têm que fazer o que vocês se proporam a fazer mesmo. Quando vocês estiverem num dia ruim, é aí que vocês precisam realmente vencer esse dia, para criar uma memória em vocês, tá? Para criar um histórico. Eu venci. Num outro momento difícil, você vai lembrar desse momento aqui e ele vai ser força para você. E ele vai fazer você olhar e falar: eu vou conseguir de novo, porque eu já consegui antes. Tá bom? Gente, beijo. Isso era o que eu tinha para dividir com vocês hoje. Bem rápida e objetiva. Vocês viram? Rapidinha hoje, objetiva. E eu espero de verdade que vocês consigam, tá? Criar essas memórias. Eu espero que vocês consigam criar esse histórico positivo na mente de vocês para aumentar a confiança de vocês. Tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.